Temperatura. Oi? É verdade. A gente pode vir depois do seminário. Bem lembrado, viu? 2 por dia. Tá me perdido. O que foi que eu isso que eu perdi? O que foi? Sim, senhor, seu isso. Foi no segundo dia de aula. E os pais que grupo, pessoal? Tá no nosso. É o trote. Grupo do Derek. É. As pessoas que faltaram. Nomes estranhos. E já. Jaque Leonardo. Que é normal. O nosso é o primeiro. Ah, é o nosso primeiro. Pois é, aí ela falou que ela nossa, é o primeiro. Eu acho que tá bacana, viu, Fábio, já. Pessoal, desliga a torneira aí, por favor. Então, o nosso não é na semana que vem, Já não? foi. Depois tu lava. Pessoal, vamos aproveitar. Vamos lá? Vamos aproveitar que nós terminamos a montagem da pilha. Meninos e meninas, vamos lá? Vamos aproveitar que nós terminamos a montagem da pilha para a gente discutir algumas coisas, tá bom? Vamos falar então. Quem lembra dos fatores que afetam o processo de compostagem? pH foi um deles, nós já falamos. Temperatura, umidade, aeração, o que mais? Compactação, o tamanho do material. Muito bem, tá? E o material aqui, o tamanho tá bom, tá ruim, tá bacana? Tá bom, né? A palhada é fina, né? E o esterco tá bem pulverizado, não é isso? Tá. Quanto tempo nós demoramos para o processo de compostagem? 3 meses. De 3 a 5 meses, né? Dependendo de quê? Do tamanho da partícula. De todos esses fatores, né? Do tamanho da partícula, da umidade, da aeração, né? Do pH, tá bom? Todos esses fatores que nós falamos interferem nesse processo de duração do processo de compostagem, né? E o que é compostagem? Vocês lembram? Nós começamos, montamos a pilha, mas de fato o que é compostagem? Justamente, é o processo de decomposição da matéria orgânica por ação dos micro-organismos, né? E nesse processo de decomposição nós temos no final o composto orgânico que nós vamos utilizar, obter aí já no finalzinho do semestre, né? Se tudo der certo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? A Gilberto tinha feito uma pergunta, Gilberto. Com quanto ao tempo de revolvimento? Ah, isso, foi isso mesmo. Em quanto tempo nós vamos começar a revolver a pilha? 7 dias. Quando a temperatura estiver muito alta? Dependendo da temperatura. E aí a temperatura... Qual é a primeira fase do processo de compostagem? Mesófila, né? A segunda? Termófila. A terceira? Não. A terceira? O arrefecimento, resfriamento da pilha, né? E a última fase? Oi? Maturação. Tá bom? Não se esqueçam das 4 fases. Tá bom? Primeira fase, mesófila, termófila, arrefecimento e maturação. Aí, a Alessandra falou, quando a temperatura começar a esquentar. Então nós montamos a pilha, colocamos a proporção correta de material rico em carbono, rico em nitrogênio, colocamos calcário, fornecemos umidade. Então a partir de agora os micro-organismos vão começar a agir para decompor esse material e transformar no composto. Então essa atividade dos micro-organismos que vai então liberar o calor, né? Aumentar a temperatura. Então essa primeira fase ela tem mais ou menos duração de 1 semana, tá? Então, na segunda-feira, quando a gente finalizar a aula, a gente vem dar um pulinho aqui. É para isso que nós vamos precisar da barra de ferro.
né? Nós vamos usar aquele método prático de enfiar a barra no centro da pilha e verificar como está a temperatura. Tá bom? Certo? Nós podemos fazer isso, hoje também é segunda-feira, podemos fazer isso na quinta ou na sexta. Tá bom? Certo? Se caso chover, Muito bem. E aí, pessoal, choveu, o que acontece? vai estar bastante úmido, né? Vai ter que revolver também. Revolver e colocar mais palhado? Colocar a matéria seca. Estamos no verão, não é isso? De quanto tempo a gente vai colocar água ali? 7, dependendo da temperatura também. Não, 3 vezes por semana. não. Ah, errei. De acordo com a temperatura. Pra mim eram 2, 3 vezes por semana. Como que nós vamos saber que é necessário, né, colocar água na pilha? De acordo com a temperatura. Não. A diminuição dela. Não. Vai estar muito seco assim. Isso, Aparente. quando está seco. Mas como é que nós vamos saber que está seco? Quando for revolver. Agora, se tiver muito seco dentro, coloca água. Também. Mas tem um método prático. Lembra do método prático? Vamos pegar um pouquinho do material, tentar dar uma espremida, Ah, é sentir. Ah, é. Lembra? Fazer um bolinho. Exatamente, tá bom? Então vamos saber se precisa aplicar água na pilha ou não. Tá? Aí vem a questão da chuva, está no verão. Então, como está no verão, a pilha vai perder água com muita rapidez, né? Então, certamente, nós vamos precisar de adicionar água mais vezes na semana, né? E a chuva está muito pouco frequente, né? Então, vai interferir muito nesse processo. Ok. Mais alguma pergunta? A senhora falou que a aeração também ela influencia. Como é que eu sei que ela está bem aerada? Assim? Nós vamos medir a temperatura e se a temperatura estiver muito alta, nós vamos fazer o revolvimento da pilha, tá bom? E no revolvimento a gente obviamente faz a aeração da pilha Ei, professor? A gente vai medir a temperatura com barra de ferro? com a barra de ferro Com barra de ferro. na segunda-feira. Professor, é porque lá na costeira do balde, ele cria insumo. O lixiviado Lixiviado. E aí, como fica a questão? vai descer para o solo. Isso Mas não é faz errado? mal? Não, porque na verdade é aquela questão que nós discutimos, né? Nós temos dois tipos de degradação do material. Tem a forma aeróbica e anaeróbica, não é isso? O processo de compostagem é anaeróbico ou aeróbico? Aeróbico, né? Então a gente entende que o lixiviado, ele não é contaminante, né? Na verdade o lixiviado é água com nutrientes, tá bom? No processo anaeróbico, aí sim nós temos a fabricação do chorume, né, que é já contaminante. Mais perguntas? Tá, com 7 dias a gente verifica para fazer o revolvimento ou só para verificar a umidade? Tudo. Quando a gente vier verificar, a gente faz a verificação de todas as características, pontos. Uma é consequência da outra, na verdade, né? Se tiver uma temperatura boa, não precisa. Aí se tiver com a temperatura não muito quente, como o Fábio e você falou, a gente verifica a temperatura. Aí se tiver muito quente, a gente revira ao mesmo tempo aplicar água. Se não tiver muito quente, a gente não mexe e coloca um pouquinho d'água. Tá bom? Durante a semana tiver verificar, tiver muito seco. Tem que colocar água também. Tá bom, pessoal? Porque como vocês sabem, os micro-organismos precisam da água para fazer a atividade também. Tá bom. Certo? Ok. Mais perguntas? Não? A questão, professor, da medição da temperatura, por exemplo, só a gente sabe pela barra, né? Mas a gente não sabe em graus, digamos assim. Aí aquela questão prática, né? Vamos pegar, colocar a barra no centro da pilha. Sentir, se a gente tiver muito quente, não conseguir segurar, está em torno ali dos 60, né? Que é já no final a temperatura da fase termófila é de 40 a 60, não é isso? Então se estiver chegando nos 60, a gente precisa revolver a pilha. E aplicar água também, tá bom? Caso de muita chuva, professor. Caso de muita chuva, que não é nosso caso agora, mas diga aí. Caso de muita chuva, como faz para proteger a costa? Pessoal, caso de muita chuva no primeiro semestre em Porto Grande, como é que a gente faz? Cobertura. Nós podemos colocar num ambiente protegido, né? Ou fazer o que? Revolver a pilha com mais frequência, tá? No revolvimento a gente facilita a perda de água para a atmosfera, não é isso? Uma coisa que o Lobato me lembrou é a questão da proteção. Vocês perceberam onde nós estamos? Nós estamos debaixo de um
sombrite, tá? Então é ideal que nós não montamos que a gente monte a pilha no local sombreado, né? Na sombra de uma árvore, de um muro, de um sombrite, porque assim como nós temos o conforto térmico, os micro-organismos também têm, tá? Então se tiver um sol lá fora, certamente, né, no sol, ao sol pleno está mais quente, né? Mas a temperatura vai ser mais alta do que aqui dentro, tá bom? Então é um outro fator que a gente precisa observar também. Quando chegar a época da maturação, todo isso aí vai estar só numa cor? Como é que eu vou saber que ela vai estar na época boa para uso? E aí, alguém responde? Como que eu vou saber que o composto está maturado, né? Pronto para usar? A temperatura, né? Vai estar bem escura. A coloração, principalmente o cheiro, né? Vai estar aquela cor de cheiro de terra molhada, escuro, né? Ele fez aquele. É que nem do Isso, você vai espremer, pastoso, isso mesmo. E a cama vai ficar bem diminuída. Ah, sim, muito bem, Ana, obrigado. Vocês lembram que nós falamos do rendimento da compostagem? De 20 a 30%. Então isso aqui vai diminuir bastante, certo? E diminui por quê? Perde água. Perda de água principalmente, tá bom? Lixiviados também, né? Através da lixiviação ou da evaporação. Mais perguntas? Só que eu vou fazer uns 3 desses lá no meu também. Bacana, né? Vocês lembram que nós mostramos, quem esteve na aula passada da sala, nós mostramos aquela composteira de balde, né? Então já sabem como faz o de balde, como faz a de pilha. E aí pode aproveitar os resíduos orgânicos produzidos em casa, na propriedade, para a fabricação do composto. Certo? Pessoal, muito obrigado pela aula. A gente se vê na segunda-feira com a apresentação dos 2 seminários. Bacana? Qualquer dúvida, manda mensagem. Se ligar, tá reprovado no semestre, né? Já sabe. Se ligar. regra é clara, né? Pode tirar uma foto?